Tá, vou iniciar uma nova gravação referente à pasta do sistema. Tem alguns arquivos que são necessários, tem alguns ícones que a gente usa do sistema que eles não são padrões, mas que existem dentro do sistema, e vou falar sobre ele agora, tá? Então vou abrir aqui a pasta do sistema padrão, é disco C, tá? Alta Commerce. Pronto. Aqui a gente começa com algumas pastas. Essas primeiras até database, até mais um pouquinho adiante a gente não utiliza, até a parte de imagem. Aqui o importante qual é? A parte de database, que é o banco de dados do sistema, e aqui a parte de images também, que a gente utiliza para colocar as imagens dos clientes. Nos computadores secundários também, se quiser que apareça as imagens, eles têm que estar dentro dos seus computadores também essas mesmas imagens, certo? Então, como no outro vídeo que eu mostrei, mostrando para a gente fazer a cópia, né, do sistema para instalar no computador secundário, então geralmente a gente já pega ele pronto já com as imagens para não ter que depois ficar colocando de computador em computador as imagens, certo? Então essa parte de imagem é importante, tá? Esses daqui a gente não utiliza. Outro importante aqui é essa imagem erros. Tá? O sistema ele geralmente ele bate um print na hora que deu o erro, ele bate um print e salva dentro dessa pasta, para depois a gente souber identificar onde foi que aconteceu o erro, tá? Aqui são pastas referentes a envio de NFCE, de NFE, são os arquivos de utilização do sistema, tá? Isso aqui a gente não costuma mexer, só que a gente precisa enviar para o computador secundário também, tá? Essa parte aqui que está escrito portal, tá? A gente tem um portal que é o dashboard, tá? Aliás, desculpa, esse aqui é o portal do contador, tá? Alguns clientes a gente trabalha com o portal do contador. Para trabalhar com o portal do contador, a gente precisa ter essas pastas tudo direitinho. Lá embaixo, ele fica vou abrir aqui esse executável, já eu explico. Ele fica bem no cantinho um íconezinho chamado Sync Portal do Contador, que é essa tela aqui, tá? Então ela já tá toda padronizada para enviar, para salvar os XMLs para o envio do portal do contador, certo? Depois eu mostro como é que faz a instalação desse portal. Lembrando que a gente não utiliza para todos os clientes esse portal aqui, correto? Vou fechar aqui, tá? E vou voltar aqui. Então essas pastas aqui também a gente não utiliza de maneira que vai precisar ficar abrindo toda hora, tá? A gente vai utilizar para uma coisa ou outra, para quando deu algum tipo de erro não especificado, que a gente precisa dar uma olhada para ver se os esquemas das notas estão todos certos, ok? Outra que a gente já vai usar é essa parte utilitário by beta aqui, tá? Que ele tem vários arquivos aqui que são importantes, como aqui tem esse install, só que esse install ele é antigo, ele tem 79 megas aqui, é um install que vinha com um arquivo de nota fiscal de serviço, mas a gente não utiliza mais. E tem esses scripts aqui também, que em alguns casos a gente roda para reparar o banco de dados do sistema, tá? Aqui também a gente tem o Firebird, se a gente precisar fazer uma instalação individual, tá? Aqui também a gente tem o IB Expert, tá? Quando a gente precisar utilizar o banco de dados. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre como faz a instalação dele e como a gente sobe o banco de dados para cá, tá? Aqui a gente tem atribuir planos, tá? Só que isso daqui ele já está integrado ao sistema nas novas versões. Futuramente eu explico como é que funciona isso daqui. Aqui também está a pasta de rede, né? Separar compartilhamento, né? Para a gente fazer de modo já mais rápida, já automática, tá? Esses daqui de baixo a gente utiliza para envio das notas. O sistema ele vai salvando dentro dessas pastas aqui, tá? Quando a gente precisar enviar para a contabilidade, ele salva os arquivos e o relatório dentro dessas pastas, ok? Aqui eu vou passar agora para os ícones que a gente utiliza no sistema, tá? Menos esse daqui, que esse daqui é importador, ele não é padrão, tá?
Então esses daqui são arquivos padrões do sistema, certo? Aqui está o Connect, que faz a conexão do computador secundário para o computador principal. Esse daqui é o Story API, que faz a sincronização tanto no sistema que os funcionários, os donos usam para gestão, que é o portal do cliente, tá? Esse daqui é o sistema de conferência do sistema. Ele faz mais ou menos assim. Ele vai o cliente vai fazer a venda, tá? E antes de finalizar, ele vai fazer a conferência para saber se os produtos que estão sendo naquela venda confere com os produtos que estão sendo separado para entregar para o cliente, tá? Aqui também a gente tem o portal do contador, que é aquele item que fica bem no cantinho próximo ao relógio. Aqui a gente tem a questão do dashboard também, que é para o cliente fazer a gestão da empresa de maneira online, tá? Isso daqui é só relatório, tá? Ele não vai mexer em nada, não. É só relatórios. Aqui a gente tem o sistema padrão, né? Que é o que geralmente está em todos os computadores, que é o RP, tá? Aqui a gente tem o monitor, esse daqui a gente deixou de utilizar, tá? Aqui a gente tem o monitor view, que a gente utiliza em alguns clientes. Ele serve para quando a gente fizer alguma alteração na OS, num pedido de venda, ele abre essa tela. Geralmente é utilizado para um local onde o cliente fica separado lá, para ficar acompanhando o pedido dele. Então ele vai salvando dentro dessa tela. Aqui tem o PDV, tá? O ponto de venda, o caixa, certo? Também esse daqui é bem utilizado nos caixas, certo? Aqui tem esse Story Report, mas ele não vem no sistema, ele não é algo padrão. Ele é algo instalado no computador do dono da empresa, quando ele está de maneira remota e quer também verificar alguns relatórios, tá? Para fazer acompanhamento, também a gente pode utilizar esse daqui, tá? E tem o AutoStore Vendas, que ele é como se fosse um sistema específico para venda interna, tá? Geralmente alguns outros sistemas tratam como orçamento, como ponto de venda, tá? Esse daqui a gente utiliza. Ao contrário do PDV, no PDV ele dá baixa do estoque, esse daqui ele não dá baixa. É só uma separação, tá? Aqui dentro do sistema também a gente tem esses executáveis aqui, certo? Aqui dentro desses executáveis, esses dois primeiros aqui, esses três na verdade, eles fazem a criação do serviço, tá? Dentro aqui do sistema, dentro aqui do computador principal, do servidor, ele tem um serviço que se chama Story Mobile. Aqui, ó, Story API Service, aliás, tá? Da execução. Esse serviço ele vai fazer com que o aplicativo de venda interna e o aplicativo de contagem de estoque funcione, tá? Então, se algum motivo esse serviço deixar de funcionar, parou, tal, a gente precisa fazer a remoção dele, tá? Tem aqui o bate de remoção. Primeiro a gente faz o stop, né? Remove e depois a gente cria novamente. E aí ele volta a ficar em execução, tá? Se esse serviço não funcionar, o aplicativo de venda interna e o aplicativo de contagem de estoque, ele não vai funcionar internamente, ok? Aqui também, esses quatro aqui são aqueles executáveis que rodam junto ao update do sistema, tá? Então eles precisam estar aqui para poder rodar o update, certo? Aqui também a gente tem o banco local. Cada computador, cada estação, ele tem que ter esse banco local. Ele vai funcionar tanto para o RP, ele funciona também para o PDV, tá? Um exemplo, quando o sistema está fazendo uma venda no caixa, e aí o caixa fecha, falta energia, e o computador desliga, ele está salvo aqui dentro desse banco de dados local. Quando o sistema volta, ele volta com as informações que ficaram travadas aqui dentro do banco local. Tá? Outra coisa que ele utiliza,
Toda vez que a gente, aqui dentro do RP, que a gente está dando a entrada de nota, ele faz um pré-carregamento aqui dentro do banco de dados local e depois ele lança para o servidor. A mesma coisa quando a gente está fazendo também uma venda dentro da parte de orçamento, tanto no vendas local como dentro do RP, ele está salvando uma cópia aqui e depois ele lança de volta para o servidor, tá? Esses outros são outros arquivos importantes que a gente também não precisa mexer. Aqui está alguns barulhinhos que o sistema faz quando dá um erro de contagem de estoque, quando dá um erro na conferência, do Auto História Conference, tá? Ele dá uns erros e esses áudios aqui são responsáveis por fazer o barulhinho, tá? Quando vai bipar no caixa um produto que ele não tem cadastrado o código de barras, ele também dá um aviso. Só que para funcionar, claro, precisa ter uma caixa de som no computador, tá? Aqui também a gente tem um log de erro do Firebird, tá? Aqui também a gente tem log de erro da balança quando é gerado o arquivo, tá? Aliás, falando em balança, geralmente a gente deixa esse arquivo aqui de balança já pré-configurado dentro do sistema. Aí o sistema, quando ele faz o arquivo de balança, ele deixa salvo aqui dentro, tá? Deixa eu voltar aqui. E bem aqui também a gente trata de alguns erros no sistema, tá? Às vezes apresenta algum erro no sistema que a gente não conseguiu, às vezes o cliente não pega. Além da imagem que ele deixa salvo, ele gera esse arquivo aqui, ó. Então a gente pega qual foi o último erro que deu, tá? Descer. A gente pega o último erro que deu e faz a leitura. Aí, por exemplo, aqui, ó, o erro de foco. Isso é quando era para o cursor cair em um local, ele não cai no local, ele acaba caindo em outro, ele dá um erro no sistema. Mas isso daqui não significa que o sistema vai travar, vai dar alguma mensagem, não. Às vezes só dá um erro é um erro interno do sistema, mas que não é algo que vai fazer com que ele feche ou que trave alguma coisa do tipo, tá? Então ele vai dando esses erros aqui. Aí isso aqui já é erro que trava o sistema. É access violation aqui, ó, tá? Aí aqui pode ser muita coisa. A gente pega o erro, geralmente, a hora do erro, para saber mais ou menos do que o cliente vai nos informar e o erro que deu, tá? Só para a gente ter uma base, ok? Pronto, aqui a gente não vai mexer, né? Aqui são DLLs do sistema, que é para fazer a utilização do sistema. Aqui embaixo a gente já tem também algumas configuraçõezinhas, tá? Que é a parte de alguns arquivos que ficam dentro do sistema, questão de nota fiscal, questão do TEF. Aqui, esse outro aqui, a CNF-AC, é para utilização do sistema também, para quando ele é na rede, tá? Geralmente a gente vai utilizar mais para quando ele for na rede. Antigamente a gente não tinha esse banco de dados aqui. Então, como a gente passou a ter, hoje em dia não aparece mais, mas antigamente a gente precisava colocar esse caminho aqui, tá? E aqui para baixo a gente não costuma mexer. Já é padrão no sistema, ele já faz alteração dentro dele mesmo, tá? Isso aqui é arquivo do TF, tá? E aqui a gente não vai mais mexer, ok?